Pessoal, então, olha só, vamos responder uma dúvida aqui, que foi a mesma dúvida de um colega que me perguntou agora aqui, e veio também lá do pessoal que está ao vivo, tá? Está online. Para aplicar a nova lei de licitações em dispensas de licitações, em compras diretas, em toda despesa com bens e serviços, precisa ter procedimento administrativo antes da emissão da nota de empenho? Mesmo em casos de pequeno valor, por exemplo, compra anual de água no valor de R$400. E aí? Olha só, nós temos construção já doutrinária e da jurisprudência em especial, que para comprar, por exemplo, um livro, certo? Um objeto que a gente precisa adquirir ali naquele momento, de pequeno valor, despesa de pequeno valor, a gente não precisa formalizar um processo administrativo, certo? Então, a formalização do processo administrativo, a nova lei não nos traz isso explícito. Olha, uma despesa de R$400 não precisa formalizar o processo. E isso a gente vai ter que continuar construindo a partir de doutrina, de jurisprudência, firmar um posicionamento, deixar lá no órgão já de maneira padronizada, porque realmente, em princípio, olha lá, princípio da bagatela, princípio da celeridade, formalizar um processo administrativo por R$400 não é o óbvio. Agora, eu não posso comprar águas diversas vezes, ou seja lá que objeto for, e ultrapassar esse valor no longo do período lá do orçamento, né? Ao longo daquele exercício. Atualmente tem algum entendimento, alguma coisa que a gente possa basear nisso? Tem, ou não? sim. Tem. Eu não trouxe aqui, né? Mas eu depois posso até conseguir para vocês. Tem sim. Tem posicionamentos já nesse sentido, né? Em razão dos princípios, em razão para visar a celeridade, tá? A desburocratização, tá? Agora, eu preciso sempre, então, eu tenho uma despesa, que agora o novo limite, por exemplo, vai até R$50 mil, e eu preciso, internamente, definir a partir de quanto eu vou formalizar o processo administrativo. Por quê? Eu tenho que ter o cuidado e a cautela, gente, de não ultrapassar o valor. Certo? Eu não posso ter lá um processo formalizado e depois outras aquisições do mesmo objeto não formalizadas e na soma, no cômputo daquela natureza de despesa, eu ultrapassei o valor anual. Tá? Agora, realmente, para aquilo que eu preciso formalizar antes da emissão do empenho. É processo administrativo prévio ao pagamento. Então, para legitimar a formalização do empenho, eu tenho que fazer ali o meu processo administrativo. Olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do setor jurídico na nova lei de licitações, certo? Então, o papel do setor jurídico na nova lei de licitações, importante, significativo, muito discutido agora na nova lei. Nós já vimos que o advogado ele deve integrar, né, o setor jurídico deve integrar, inclusive, gente, a comissão de transição para a nova lei. Nós já vimos que ele tem ali o quê? Padronização, ele participa ativamente da padronização. Então, a estipulação, a determinação interna do órgão, até chegar ao melhor modelo de contrato, de aditivo, de apostilamento, de termo de referência, de edital. Eu preciso, então, do advogado, é papel fundamental. E olha só. Então, em que momentos? Eu tenho a função consultiva do advogado, a função de assessoramento, a contenciosa e a manifestação. A manifestação pode ser prévia, concomitante ou posterior. Né? Então, em determinadas situações, tem municípios que mesmo agora, no regime da Lei 8.666, determina o seguinte, o prefeito, ele não finaliza a licitação, ele não homologa sem o parecer do advogado.
Onde é que isso está na Lei 866? Não está. Certo? Na 8666, o papel do advogado, ele tem lá a sua função dentro. Em que momento, gente? Que momento que o advogado se manifesta na 8666? Na análise da minuta, né? E olha só, se ele faz uma análise da minuta pontual ali, significa que ele aprovou. Se ele aprovou para essa, quanto mais para a utilização posterior. Então, isso é ação de mitigação de riscos. E o normativo de vocês tem que estabelecer também quando é que ele vai fazer a função prévia. Da mesma forma que o normativo vai dizer assim, olha, ETP nós não vamos fazer aqui, por exemplo, para pequenos valores. ETP nós não vamos fazer para determinados processos que já tem tudo minutado, padronizado, aprovado. Para objetos de baixa complexidade, aquisição, sei lá, de material de expediente, né? Excetuando-se contratações de grande vulto. Então, da mesma forma que o normativo vai regular isso, vai vir o normativo e vai dizer o advogado vai se manifestar exercendo controle prévio em contratações de até tal valor, de tais objetos, etc. e tal. Então, é o normativo de vocês. Olha só, a doutrina nos diz o seguinte, parecer é ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos. Técnicos ou jurídicos. Então, nós temos pareceres jurídicos e técnicos, né? O parecer é obrigatório quando a lei exige como pressuposto para a prática do ato. Tá? Então, a lei exige algumas manifestações, falando do advogado, mas nós também temos manifestações técnicas dentro do processo, como do controlador, em determinados momentos, tá? Como do contador, aquela reserva orçamentária que ele faz, aquilo é um parecer. Né? Ele diz que tem recurso para reservar, para atender aquele objeto, aquela licitação, lá na dotação que ele especifica, é um parecer. Tá? Quando a gente tem uma análise difícil de ser formalizada, por exemplo, da situação qualificação técnico, qualificação econômico-financeiro da empresa, como habilitação, a gente vai buscar auxílio no contador. É o contador que tem que saber se veio, né, aquilo, se atende aos pressupostos, se a empresa está habilitada, se a documentação que ela encaminhou é a documentação legal, é a que a gente exigiu, se ela está válida, é o contador. Então, nós temos que nos ater aos posicionamentos técnicos também, não são só os jurídicos. Olha só. Os advogados, na qualidade de agentes administrativos, agora públicos na nova lei, não estão imunes às responsabilidades. E aqui eu quero deixar para vocês o seguinte, nós temos a construção aí de algumas, agora, situações a partir de posicionamentos que nós temos de diversos órgãos, posicionamentos diferentes. E eu falei para vocês que agora a orientação é que a gente, enquanto tribunal, padronize também as nossas decisões, porque, olha só, dentro do mesmo Tribunal de Contas, por vezes, a gente vê decisões diferentes do mesmo assunto. Né? E assim como eu já fiz uma crítica, que os tribunais de contas deveriam ser mais pedagógicos, né? e atuarem mais também no ensino, eu também faço nessa questão de padronização de decisões. Mas olha só, aí nós temos na doutrina que eles não estão imunes às responsabilidades por danos causados ao interesse público ou a terceiros em razão de suas atividades. Tá? Então, os advogados devem ser responsabilizados pelos atos decorrentes do seu exercício profissional e, por via de consequência, pelas orientações expressas em seus pareceres. E é aqui que a gente vê muito ordenador de despesa se pautando, porque ele teve uma orientação jurídica. E, aliás, gente, o que a gente viu lá que impede a defesa da advocacia pública aos ex-gestores, que agora é obrigatória na nova lei, quando contraria o parecer.